Oiê, aqui é a Jana de volta depois de mais um longo hiato no canal. Me desculpem por isso, mas é porque a vida anda uma correria e muitas coisas imprevistas acontecem, mas sempre que puder eu vou voltar, claro, para falar de um novo livro, principalmente quando esse livro me empolga de uma maneira assim como não acontecia há muito tempo, que é o caso de Amanhã numa Boa, da autora Faiza Guiné. Eu acredito que seja assim que se pronuncie. Eu procurei a pronúncia francesa, porque a autora é francesa. Enfim, né? Todos esses pormenores eu vou deixar no box de informações com mais detalhes sobre o livro também. E vamos lá falar dessa preciosidade. Primeiro eu vou contar uma anedota, uma breve anedota sobre como eu encontrei esse livro. Esse livro está na minha estante desde 2015, gente. Sim, desde 2015. E eu não tinha ideia da preciosidade que eu estava guardando de mim mesma, né? Sabe aquela coisa de você deixar o livro na estante, ai, depois eu leio, depois eu leio. Até porque o título nunca me atraiu muito, Amanhã numa Boa. Não revelava muito do que é esse livro. Gente, sério, se você tem esse livro por aí, dê uma chance pra ele. Antes de você ouvir qualquer maior detalhe sobre ele, dê uma chance pra ele, porque a história é tão gostosa, é tão leve, é maravilhoso. Então vamos lá, do que fala o livro? Esse livro vai contar a história da Dória. Ela tem 15 anos e assim, é um período curto de tempo. Acredito que seria no máximo um ano da vida dela. É como se fosse um diário, mas não tem aquela característica de diários que os livros em formatos de diário geralmente têm. Não, é um romance com um arzinho de diário, mas de uma maneira assim muito inovativa. E a escrita da autora é muito gostosa. Você lê, eu li esse livro todo em um dia, é um livro bem curtinho, mas a minha vida tava uma correria na época que eu li esse livro, e mesmo assim eu não conseguia parar de pensar nele. Eu terminava de ler, parava de ler por algum motivo específico e ficava pensando nele, querendo voltar a ler imediatamente. E é um livro que faz você rir, faz você chorar. É uma preciosidade, de verdade. É um livro muito, muito, muito precioso. Eu já recomendo ele demais. Então, a Dória, ela tem 15 anos. Mas antes de falar um pouquinho mais da história da Dória, é preciso falar um pouquinho sobre a autora. A Faiza, ela começou a escrever esse livro quando ela era uma jovem adolescente, uma pré-adolescente. Por acaso, os manuscritos originais do livro foram descobertos por uma professora dela, numa oficina que ela estava fazendo, quando ela tinha apenas 14 anos. E esses mesmos manuscritos deram origem ao livro que eu tenho hoje em mãos. Então, é um livro que, claro, tem um quê autobiográfico muito grande. Como eu falei, ela é uma autora francesa. A história se passa na França, mas ela tem a origem argelina. Os pais dela, né, e a origem dela toda é argelina. Então, esse contexto de pessoas que não são de fato francesas morando na França, o preconceito que elas sofreram, os descendentes dessas pessoas também sofrem muito preconceito, tem muito questionamento sobre isso. Por isso que é um livro assim diferente, porque apesar de ter sido escrito por uma jovem mulher, é um livro muito maduro, com temas muito profundos, fala muito sobre a questão da própria cultura dela, de os pais quererem ter filhos homens para propagarem o seu sobrenome. E as filhas mulheres eram vistas como fardos, eram vistas como mais umas, ou então, quando, no caso dela, que a mãe dela só consegue ter ela, e não consegue ter outros filhos, né? Dar outros filhos para o pai dela. Ela sente muita culpa por causa disso. Ela sente como se ela fosse um peso, como se ela não tivesse a mesma importância. Se ela fosse do sexo masculino, ela teria uma importância diferente do que ela tem sendo uma mulher, sendo uma menina, né? E esse livro, ele tem esse quê autobiográfico muito presente, muito interessante, e que torna ele até atemporal, porque olha essa questão dos imigrantes, como está forte atualmente, né? Não só na França, mas nos Estados Unidos, na Europa inteira como um todo, até no Brasil. Se nós olharmos até para o nosso próprio país, essa questão também é um assunto e um tópico muito relevante nos dias atuais. Então, a questão dos imigrantes e o preconceito que os descendentes desses imigrantes sofrem, mesmo tendo nascido no país que eles estão instalados, é algo a ser discutido e algo que não é discutido geralmente, né, pelas pessoas, e que tanto que eu acredito até que esse livro pode ser muito bem trabalhado numa aula de história, dentro do ambiente escolar, que é um livro leve, ele não tem um quê mais pesado, e é uma adolescente falando sobre a vida dela. Ela mora nesse conjunto habitacional com a sua mãe,
o pai dela recentemente a abandonou justamente por essa questão de querer propagar o seu sobrenome, então ele foi para a terra de origem deles e ele se casou novamente e teve um filho, coincidentemente um filho homem, né? E aí, para colaborar, é complicada essa palavra, com essa sensação de vazio que ela sente, né? O pai teve um filho homem. E isso faz com que tanto ela quanto a mãe dela passem por situações muito difíceis, muito complicadas, passem por necessidade, até que a casa delas é visitada constantemente por assistentes sociais. Então, é um panorama assim muito complicado, muito difícil, mas que aos poucos, no decorrer dos livros, apesar dele ser bem curtinho, tem um desfecho para cada uma das histórias. Elas vão se encontrando dentro dos seus caminhos. Por mais perdidos que os caminhos pareçam, tem uma conclusão, tem uma amarração, tem um fundo, assim, muito bonito na história. Sabe aquela coisa de moral da história? Tem aqui também, mas de uma forma muito sutil, porque é real. É uma coisa, assim, muito palpável. Não é aquelas histórias, aqueles romances que você lê com fundos imaginativos, que são ótimos, claro. Mas eu, particularmente, tenho preferência por coisas mais reais. Coisas que você pode realmente pensar, nossa, isso acontece. Isso está acontecendo com alguém. E no caso da história da Dory, é exatamente isso. Ela é uma adolescente normal, que tá indo pra escola e tal, ela tem todos esses problemas familiares, esse pano de fundo de culpa, essa opressão da sociedade, esse preconceito que ela sofre por serem imigrantes, por serem humildes, por muitas vezes precisarem pedir ajuda para as pessoas, né? Principalmente a mãe dela é bastante humilhada no decorrer do livro. Acontecem situações terríveis com ela e ela tenta proteger a filha da melhor forma, mas aquilo acaba é, sendo também passado um pouco para a filha dela. Mas é um livro, assim, muito bonito, gente. Tem, como eu disse, tem partes que fazem você rir e chorar. Porque a autora escreve de uma forma deliciosa. Dá vontade de devorar o livro. Você não vê os capítulos passando. E a concepção dele são feitos em pequenos mini capítulozinhos, sabe? São pequenas passagens. Como se ela estivesse lendo, cada capítulo fosse trechos do dia dela. Então isso dá uma flexibilidade no livro e uma agilidade, faz com que você devore ele assim muito, muito facilmente. E como de costume, eu vou ler algumas passagens que foram as minhas favoritas do livro e que servem também para explicar um pouco mais desse pano de fundo. Faz tempo que eu não gravo vídeo, né? Então acho que ficou um pouquinho enrolado, mas acredito que deu para entender a ideia geral. E principalmente agora, quando eu ler alguma dessas passagens que eu selecionei, vocês vão ver o quão maravilhoso é esse pequeno livro. Vamos lá. A primeira passagem está na página 6, é bem no comecinho, e diz... É sobre o pai dela, sobre aquela coisa dele abandonar a família, né? Mas ele só teve uma filha, eu. Digamos que eu não correspondesse exatamente à expectativa do cliente. E o problema é que a coisa não é como no supermercado. Não dá para trocar. A gente, isso daqui me deixou tão triste lendo essa passagem. Porque imagina esse sentimento de se sentir indesejada, de fato, né? E pelos seus progenitores é ainda pior. E acontece muito com essas culturas mais tradicionais, que têm pensamentos diferentes. Que é claro que nós devemos respeitar sempre todas as outras culturas, mas não é por falta de respeito que elas não devem ser questionadas. Que algumas coisas nessas culturas não estão erradas, não devem ser revistas, né? É muito complicado. A próxima passagem que eu separei também tá bem no comecinho, na página 16, para quem tiver essa edição, e diz: A gente tem medo do futuro, mas não devia. Vai ver, nem se tem um. A gente pode morrer em 10 dias, amanhã ou daqui a pouco, agora mesmo. É o tipo da coisa que não se prevê, não tem aviso nem lembrete. Não é como uma conta de luz atrasada. Maravilhoso, né? Maravilhoso. Porque ela tem essa noção de destino, de coisas assim mais abstratas, mas ao mesmo tempo, de acordo com sua vida, com a sua realidade, ela se foca no presente. E o que é mais importante, o que vai acontecer daqui a 10 anos ou a conta de luz que está vencida, né? E eu adorei esse senso de realidade dela. Maravilhoso demais. Próxima passagem já está um pouquinho mais na frente do livro, é na página 81. Às vezes digo para mim mesma que a vida não deixa de ser uma questão de sorte. A gente pensa que não tem sorte, mas não vê os outros que têm ainda menos que a gente. Tem sim, eles existem. Eu adoro essa frase, eu acho que é uma das minhas favoritas do livro inteiro,
Porque é uma coisa que eu sempre falo, né? Que às vezes a gente não valoriza o que tem, deixa de ser grato. E pelas pequenas coisas mesmo, não precisam ser pelas grandes coisas. Nós temos que ser gratos sempre, gratos por tudo. Porque é aquela velha história, se tá ruim pra você, imagina pro próximo, olha pro lado. Você não precisa olhar pra muito longe pra ver pessoas em situações bem piores, né? E mais uma vez, a Dora tem esse senso de realidade. Dória é o nome dela, eu chamei de Dora algumas vezes, é Dória. Vamos lá. A última passagem que eu selecionei tá na página 84. E diz assim: ela faz uma. Conta uma breve história sobre uma moça que mora no prédio dela e que vive sendo oprimida pelo pai, pelos irmãos, simplesmente por ser mulher. E também faz parte da cultura dela, né? Essa coisa de repressão, simplesmente por você ser mulher, você é propriedade de alguém, né, gente? Só olha essa frase que eu falei: você ser mulher, você se torna propriedade de alguém só pelo seu sexo, né? Isso é, assim, me deixa até sem palavras de descrever o que eu sinto quando eu vejo coisas desse tipo, quando eu leio coisas desse tipo. Principalmente nessas questões, o livro mexeu muito comigo, né? E ela diz assim: dá até para acreditar que ser mulher é uma praga. E realmente, muitas das vezes, ser mulher é uma praga. Não só em culturas mais arcaicas, até na nossa cultura ocidental mesmo, muitas vezes as mulheres são culpadas por tudo, né? É, são definidas pelas escolhas que elas fazem, escolhas profissionais, escolhas sexuais, tudo. Se ela quer ser mãe, ela é oprimida. Se ela não quer ser mãe, ela é oprimida. Se ela quer trabalhar fora, ela é oprimida. Se ela não quer trabalhar fora, ela é oprimida. E assim sucessivamente. Tudo. A mulher, em geral, é um ser extremamente oprimido. E eu, como mulher, né? E todo mundo tem mulher na sua vida, né? As pessoas deveriam mais se unir e parar de segregação, sabe? De se dividir por coisas inúteis e olhar para o todo. Não é para você olhar apenas para a sua dor, mas sim olhar para o que está do seu lado, o que está à sua volta, o que está na sua cidade, né? Não é só para você olhar o que está do outro lado do país, mas não, olha primeiro para o que está do seu lado, né? E essa coisa de segregar separa muitas pessoas e faz com que esse tipo de preconceito, infelizmente, ainda continue. Principalmente a luta das mulheres por igualdade, que é um assunto que esse livro fala bastante. Ele não fala exatamente da igualdade em si, mas ele fala do sofrimento da mulher, né? Mas que dar-nos pano de fundo para falar sobre a questão da igualdade entre os gêneros. Então, é uma coisa assim que devemos sempre discutir. Por isso que eu mencionei que esse livro seria excelente para ser trabalhado em uma sala de aula. Eu acredito, né? É a minha opinião, claro. E fora isso, é uma leitura deliciosa que eu recomendo para qualquer pessoa, mas principalmente se, assim como eu, você gosta de sair um pouquinho da sua bolha, sair um pouquinho do seu mundinho, provavelmente você vai adorar essa leitura amanhã numa boa da Faiza Genner, certo? Muito, muito obrigada por assistir e a gente se vê no próximo. Tchau!